Abra comigo no Salmo 133. Eu acho que depois do Salmo 23, esse é o mais conhecido pelos cristãos. Salmo 133, a partir do versículo 1. Vamos lá. Todos acharam? Digam amém. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como um óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém? Pode deixar, vamos falar de novo desses versículos. Deixa a tua Bíblia aberta aí ao lado e vamos conversar a respeito disso. O pastor Edinho pediu para que nós conversássemos nessa manhã sobre a missão da igreja na terra. E esse é um tema muito complexo, porque existem matérias na faculdade onde só estuda isso por um semestre inteiro, né? Eclesiologia, que é o estudo da igreja. Posso dizer assim, só para que você possa guardar isso com você, que a igreja tem 5 propósitos. A missão da igreja é dividida em 5 partes, que é a comunhão, a edificação, a adoração, a ministração e o evangelismo. São as 5 grandes áreas ali que a gente estuda quando fala sobre a missão da igreja na terra. Mas como você pode imaginar, em 30 minutos não daria tempo de falar desses 5 grandes propósitos da igreja na terra. Então eu quero falar apenas a respeito do primeiro, que é a comunhão, nessa manhã com vocês. Esse texto que a gente leu, ele é maravilhoso, nós conhecemos ele bastante, mas às vezes a gente não entende qual é o contexto em que Davi escreveu esse salmo. Eu acredito que ele tenha, os estudiosos, né, dizem que ele deve ter escrito esse salmo no início do reinado dele. Quando a gente estuda o reinado de Davi, a gente percebe que por 7 anos ele reinou apenas sobre Judá. E depois ele conquistou todo o reino de Israel. Então, assim, por 7 anos ele precisou contender, discutir, negociar com as outras 11 tribos de Israel até que o reino ficasse totalmente unido em prol do seu reinado. Então eu imagino que esse Salmo 133 era um salmo profético, né? Era aquilo que estava no coração de Davi para o reino de Israel. Falou, olha, como seria bom se todos os irmãos, se todas as tribos vivessem em união. Mas não era o que acontecia na realidade que Davi estava vivendo. E se a gente avançar no reinado de Davi, a gente vê que no final aí fica pior ainda. Principalmente porque os próprios filhos dele estavam brigando entre si. Então, eu acho que esse é um texto muito importante para a gente conversar nessa manhã a respeito do papel da igreja do Senhor enquanto reino de Deus. Então, eu peguei esse texto para a gente falar a respeito de 3 figuras que o Espírito Santo Amém. Então eu queria pegar os 3 versículos que nós lemos e fazer 3 analogias sobre figuras que a gente pode aprender a respeito da comunhão do Senhor com relação à igreja e nos ajudar a entender que muito do que nós pensamos sobre comunhão, ela não é humana, mas ela vem do alto. Porque se a gente depender da nossa realidade humana, nós não vamos conseguir ter a comunhão que o salmista está dizendo aqui. Então, o primeiro ponto a respeito de comunhão, que é o do versículo 1, nós nascemos pelo Espírito.
O primeiro versículo diz: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. E isso é bem interessante, porque quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que quase em nenhum momento houve comunhão entre os irmãos e entre aqueles que estavam se relacionando. Começa lá no Gênesis: Caim mata Abel, Ló se desentende com Abraão, os irmãos de José o odiavam, venderam ele como escravo e ainda assim continuavam brigando. Miriam e Arão discutiam o tempo todo sobre Moisés, seu irmão. Os filhos de Davi literalmente, se mataram. Os discípulos de Jesus discutiam o tempo todo a respeito do que estava acontecendo naquele ambiente. Quando a gente olha para as cartas de Paulo, a gente vê que em vários momentos ele estava discutindo aquilo que estava acontecendo na igreja, tentando resolver problemas e contendas entre os irmãos. Então eu olho para esse versículo e vejo, embora eu saiba que é maravilhoso quando os irmãos convivem em união, isso acaba muitas vezes não fazendo parte da realidade que nós temos como igreja do Senhor. E a gente precisa compreender essa realidade. O que nos une precisa ser muito maior do que aquilo que nos separa. Quando eu olho para a palavra e para aquilo que nós ministramos juntos, eu e você nascemos no mesmo lugar, nós temos o mesmo batismo, usamos uma mesma palavra, convivemos na mesma igreja local. Tudo isso é algo maravilhoso. E nós precisamos entender que é isso que realmente importa, e não os detalhes que muitas vezes podem fazer com que eu e você tenhamos posicionamentos diferentes com relação à realidade na qual estamos inseridos. Muitas vezes precisamos entender essa realidade, porque nós temos isso em nossa realidade. Só um instante. Um problema com o meu tablet aqui que ficou meio maluco. Deixa eu usar o meu plano B aqui. Então nós precisamos ter essa noção na nossa realidade, porque muitas vezes nós estamos focados nos detalhes que nos dividem, ao invés de nos preocupar com aquilo que nos une. E isso leva a gente a ter um comportamento muitas vezes complicado. E aí a gente fica pensando o seguinte: nós somos chamados para atrair as pessoas e não para afastá-las. E eu vejo que nós vivemos algum período na história da igreja bastante complicado. Aqueles que me conhecem há bastante tempo sabem que eu tenho batido numa tecla, não é há meses, mas há anos, que é o nosso comportamento enquanto cristãos nas redes sociais. Como nós devemos nos comportar nas redes sociais? Será que o que nós estamos fazendo enquanto postagens está aproximando pessoas, criando pontes das pessoas para Cristo, ou estamos estabelecendo muralhas que vão impedir as pessoas de conhecerem o mesmo Cristo que nós conhecemos? O que será que realmente importa dentro da missão da igreja? A gente não pode esquecer que a missão da igreja é levar o reino de Deus para as pessoas, independente de qualquer outra coisa. E muitas vezes a gente pode pensar: pastor, mas a gente ama o próximo como a nós mesmos. E aí a gente precisa entender, nós amamos o próximo mesmo quando ele não é cristão? Nós consideramos as pessoas da mesma forma, um irmão que está aqui conosco, ou que está nos assistindo em casa, ou que virá à noite para Equetingui, da mesma forma como alguém que não é cristão? Nós consideramos essa pessoa da mesma forma porque nós queremos ganhá-la para Jesus, ou nós estabelecemos: não, você não é cristão e então eu não tenho parte com você? E os últimos tempos têm trazido uma outra perspectiva. Será que nós amamos ao próximo da mesma forma quando ele tem um posicionamento político diferente daquele que nós temos? E isso é respondido a partir daquilo que você escreve nas suas redes sociais. A nossa missão enquanto cristãos é atrair o reino de Deus para a terra, para que cada ser humano possa ter a condição de receber a missão, ter a mesma missão que nós temos em nome de Jesus. Será que nós estamos fazendo isso? Precisamos ponderar um pouco isso. Aquilo que você posta nas redes sociais está mostrando a glória de Deus, estabelecendo pontes com aqueles que pensam diferente, aqueles que creem diferente de você?
Ou aqueles que leem o que nós postamos, olha, bom, eu quero qualquer coisa, menos o mesmo Deus que essa pessoa está falando nas redes sociais. Deus é amor. E muitas vezes, infelizmente, como eu tenho viajado muito, eu conheço muitos pastores, muitos líderes, muitos cristãos, muitos irmãos em Cristo, e eles não entenderam essa realidade. Quando escrevem coisas que tendem quase ao ódio, aquele que pensa diferente àquela visão que ele tem. Nós não podemos esquecer a nossa real missão. Nós somos embaixadores do reino na terra. Nós estamos esquecendo que a nossa morada é a eternidade com o Senhor e não o tempo que nós estamos aqui. O tempo que estamos aqui é pouco. É um nada. É como se fosse um grão de areia na imensidão do oceano, da praia, perto da eternidade com o Senhor. Não venhamos a nos esquecer a nossa missão enquanto igreja. Essa missão precisa necessariamente superar qualquer outra coisa que nós tenhamos na cabeça. Nada é mais importante do que atrair aqueles que não conhecem ao Senhor para o amor de Cristo na terra. Por isso eu e você nascemos no Espírito com um propósito apenas: de levar o reino de Deus para todo aquele que ainda não passou pela mesma experiência que nós. Comece a entender isso, verifique isso. Aquilo que nos une precisa ser maior, ser mais importante do que aquilo que porventura venha a nos distanciar. Estabeleça pontes para que as outras pessoas conheçam o Cristo que você conhece. Ao invés de muitas vezes, através do que nós falamos, do que nós escrevemos, nós estamos estabelecendo muralhas, que podem ser barreiras para que outras pessoas tenham a mesma experiência que um dia nós tivemos. Segundo ponto, nós somos ungidos pelo Espírito. O versículo 2 diz, é como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. Quando o sumo sacerdote era ungido com o óleo, aquele óleo escorria e tocava até o peitoral que ele usava. Era um peitoral lindo, maravilhoso, com 12 pedras coloridas, e essas pedras representavam as 12 tribos de Israel. Pensando um pouco a respeito disso, aquele óleo, o Espírito Santo, a representação da unção do Espírito Santo, ele tocava aquele peitoral e unificava aquelas tribos que, por livre e espontânea vontade, estariam simplesmente se matando. E várias vezes é isso que acontece no Antigo Testamento. Espiritualmente, é a unção do Espírito Santo que nos conecta, onde eu e você somos diferentes. Graças a Deus por isso, né? Imagina um mundo com 2 Eduardos. Não dá. Eu não aguentaria um lugar com outra pessoa igualzinha a mim. É maravilhoso que cada um de nós tenhamos temperamentos diferentes, pensamentos diferentes, dons e talentos diferentes. Imagine se todo mundo tivesse o mesmo dom. Não, o dom de todo mundo é pregar. Pô, ia complicar as coisas, né? Porque daí a gente ia ter que fazer uma fila, né? Talvez uma vez por ano você fizesse alguma coisa, mas não ia ter louvor, não tinha projeção, não ia ter mais nada, só ia ter um único dom. Que bom que Deus ele tem criatividade para nos dar dons múltiplos. E a partir disso, cada um tem a oportunidade de desenvolver o seu talento, o seu dom na realidade. E é por isso que a gente precisa entender isso. Muitas vezes, olhando pelo lado humano, é difícil. Uma família tão grande, né? Às vezes a nossa família é pequena e já dá problema em casa. Não sei, né? Na sua realidade, mas às vezes tem problema nas famílias, né? Aqui na sua, com certeza, tudo dá certo, você não tem problema, é perfeito, é harmonia. Festa de fim de ano é sempre uma bênção, nunca tem problema com nada, com tio, com primo, com cunhado, com sogro, com sogra, é tudo maravilhoso. Mas no mundo real, em alguns lugares por onde eu ando, as pessoas têm problemas com os familiares, né? E às vezes a família é pequena, tem 10, 15 pessoas, imagina a igreja. Né? Em nome de Jesus, ela está crescendo cada vez mais. Daqui a pouco teremos 500, 600, 1000 pessoas aqui. E a gente vai arrumar um problema bom para o nosso pastor, que é ficar preocupado se ele vai fazer 10 cultos no domingo, ou se a gente vai ter que ir para um lugar maior. Glória a Deus, amém, recebe. O pastor Edith está assistindo agora, recebeu. E com certeza ele levantou a mão assim, pegou, recebo aqui, em nome de Jesus.
Mas então imagine, quanto mais pessoas estão na igreja, maior é a probabilidade de nós não conseguirmos encontrar alguém que seja 100% parecido comigo. E está tudo certo com isso, porque o que nos une não é algo físico, é algo espiritual, é a unção do Espírito Santo que está sobre você, faz com que você compreenda e entenda as diferenças que estão em mim. Eu tenho pontos altos e pontos fracos, eu tenho virtudes e tenho defeitos, assim como você. E aí quando a gente se conecta, é um quebra-cabeça do reino que vai se montando. Aquilo que eu sou fraco, você me ajuda a ser mais forte. Naquilo que eu sou mais forte, eu te ajudo. Naquilo que você é mais fraco. E assim, eu e você vamos crescendo de glória em glória, de graça em graça, amadurecendo no reino de Deus e avançando rumo à nossa missão e ao nosso grande propósito, que é estabelecer o reino de Deus na terra. E a gente precisa ter essa noção, porque se a gente ficar olhando só para o lado humano, eu vou olhar para o irmão que está do meu lado e falar, nossa, está aqui falando coisa de Deus, mas eu sei a vida dele, é tudo errado. Ah, porque fulano está fazendo isso na igreja, mas não tem nada a ver. O que está fazendo lá em cima? Está pregando, mas olha só, eu começo a olhar para o outro a partir de um olhar humano meu de julgamento. E esse versículo do Salmo 133 me ajuda a compreender que o que nos une é algo espiritual. Busque orar pela sua igreja todos os dias. Ore pelos seus irmãos em Cristo. E se tem algum irmão que te incomoda, algum irmão que tem problema, você não precisa falar para mim, né? Guarda dentro da sua cabeça. Tem alguém que não... Deus coloca na sua frente toda hora. E se você pudesse, você desviava de corredor, né? Mas agora aqui fica difícil, não tem corredor quase na igreja. Coloca isso diante de Deus e ora mais por esse irmão do que você ora pelos outros. Para que Deus estabeleça algo espiritual que conecte você a esse irmão, a essa irmã em Cristo. Porque sabe qual é o problema? A igreja primitiva era unida. Quando a gente lê Atos capítulo 2, versículo 42... é um outro texto que a gente podia falar a respeito disso, mas eu quero ler só alguns versículos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Uau, mas que padrão de igreja é esse? Eu quero viver numa igreja como a igreja de Atos. Eu escuto muito isso. Pastor, estou cansado dessa igreja moderna, eu acho que a gente tinha que voltar para a igreja primitiva. Só tem um pequeno detalhe, né? Nós estamos no século XXI e a igreja primitiva estava lá no século I. Tem 2000 anos que nos separam daquela igreja. Mas tem mais um detalhe que talvez faça você refletir um pouco a respeito disso. O que acontecia naquela igreja? Existia um imperador chamado Nero que estava perseguindo aqueles irmãos. E se você se batizasse e aceitasse a Jesus, a probabilidade de você ser pego pelos romanos e colocado num coliseu para divertir a multidão, sendo destroçado por um animal exótico como um leão, um hipopótamo ou algum outro animal, ou então fazer parte do processo, né, de ascensão de um gladiador romano que estava buscando fama e glória naquele lugar. E como ele conseguia isso? Primeiro, matando cristãos de formas brutais. Quanto mais brutal fosse a morte, mais aquele gladiador seria amado pelos romanos, que estavam aplaudindo naquele lugar. Por isso que a igreja temia ao Senhor, estava unida, porque se ela se separasse, seriam alvos fáceis para os inimigos da igreja. Pensando bem, será que você queria viver na igreja primitiva mesmo? Hoje nós temos uma facilidade muito grande, nós não somos perseguidos por sermos cristãos. Não tem um coliseu ali para a gente ser destruído lá dentro. E talvez tudo isso faça com que as coisas fiquem mais fáceis. E por ser mais fácil, em vez de enfrentar o nosso inimigo comum, que é Satanás e seus demônios, nós estamos aqui reclamando do que acontece dentro da igreja. Mas essa cadeira aqui já foi mais confortável, o ar-condicionado está muito quente, ou está muito frio, e não sei o quê, mas o louvor não sei o quê. Por quê? Porque eu não estou sofrendo perseguição, está muito fácil ser cristão. Que a gente aprenda que não é necessário ter perseguição para a gente mergulhar em Deus e parar
de discutir por causa de picuinha. Pequenas coisas que vão minando a gente de dentro para fora. Todos os nossos anos à frente dos jovens aqui na igreja, os principais problemas que a gente enfrentou foram problemas de relacionamento de dentro para fora. Não foi um ataque de fora para dentro. Não foi um ataque externo. Eram coisas que aconteciam de dentro. E era uma pequena coisa que, se não fosse arrancada aquele pequeno ramo, aquela árvore ia crescendo, 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 e quando ela crescia demais, acontecia uma catástrofe. Mas não era a gente de fora que fazia isso. Eram os de dentro. A comunhão é fundamental. Então, se você está identificando algum problema, ore a Deus. Está com um problema com alguma pessoa, peça perdão. Resolva os problemas. Nós estamos... Como é bom quando os irmãos convivem em comunhão. É bênção para a igreja como um todo. Não é só para nós individualmente, é para todo o corpo de Cristo. Precisamos entender essa realidade. Muitas vezes nós estamos pensando um pouco sobre isso, e que Deus não precise mandar uma perseguição para que a gente possa entrar nos trilhos, que a gente possa entrar agora, enquanto está tudo bem. É mais fácil, é melhor que a gente faça isso. Como o óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão até a gola de suas vestes. É a unção do Espírito Santo que nos une. Nós não precisamos ser todos iguais. Deus vai usar cada um da maneira como somos, mas precisamos da unção do Espírito Santo para nos conectar nessa realidade. Quantos estão entendendo a mensagem, digam amém. Terceiro e último ponto, somos revigorados pelo Espírito. O versículo 3 diz, e é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Na Bíblia, o orvalho simbolizava a palavra que dava vida para aqueles que a recebiam. É muito interessante ver esses dois lugares. O Monte Hermon era o ponto mais alto de Israel, cerca de 3.000 metros de altura. E o Monte Sião era o mais baixo. A distância entre um e outro era de 300 quilômetros aproximadamente. E o que o texto fala é que o mesmo orvalho molhava tanto o Monte Hermon quanto o Monte Sião. E isso é simplesmente maravilhoso. A mesma unção que está sobre nós, está sobre cada um de nós. A mesma unção que está sobre o nosso pastor recai sobre nós. Se você está longe, a unção te alcança, as coisas acontecem e tudo isso é incrível. Mesmo separados, nós estamos sobre a mesma unção, sobre a mesma determinação da palavra de Deus e seremos revigorados pelo Espírito do Senhor. Se você está cansado nessa manhã, se você está triste nessa manhã, Deus tem renovo para a sua vida. O orvalho, o mesmo orvalho que caiu sobre o Monte Hermon, caiu também sobre o Monte Sião, mesmo estando longe um do outro. Deus ele não está limitado a fronteiras geográficas. Se você está viajando a trabalho distante, você ainda faz parte do mesmo corpo de Cristo. E é isso que me consola. Todas as semanas onde eu estou longe da igreja, pregando em algum lugar. Semana passada eu estava no Rio de Janeiro. E pode parecer assim, nossa, mas é fácil, né? Ficar viajando para todo lugar e tal. Não, é muito difícil ficar longe da comunidade da fé. Mas eu sei que quando eu estou longe, a mesma unção que está acontecendo aqui durante o culto é aquela que me consola onde quer que eu esteja pregando a palavra. Porque eu faço parte dessa família de fé. E você também tem a mesma unção sobre a sua vida. Então, às vezes você está viajando em algum lugar, está trabalhando numa situação difícil, creia, o mesmo orvalho cai sobre a sua vida. O orvalho trazia vida. Não era uma chuva torrencial, não era algo que... Nossa, que tempestade como a gente está tendo esses dias, né? Em Curitiba chove bastante, né? Não sei aqui, né? Mas lá no sul da cidade onde eu moro, lá choveu muito essa semana aqui, né? Às vezes até é engraçado, né? Eu saio com uma chuva lá de cá, chego aqui e não tem nada, assim, de tão longe que é, até a chuva para no meio do caminho. Mas
A chuva, o orvalho é aquela garoa constante que vai caindo sobre a relva e vai trazendo vida para ela pela manhã. Você não percebe, às vezes não é algo poderoso, não é uma conferência de unção onde você cai na presença de Deus, mas é algo constante, é o alimento diário que Deus tem para as nossas vidas. Você não pode viver apenas de grandes eventos, você não pode buscar apenas se edificar em conferências, em retiros, em acampamentos, mas é no dia a dia, orando, buscando a Deus com a sua família, é criar atmosfera dentro da sua casa. Ah, mas eu moro sozinho, você tem a certeza de que Deus está com você lá na sua casa. Ah, mas eu passo muito tempo fora, a trabalho, o Senhor está com você. Você tem a certeza de que o orvalho, que é a unção do Senhor que revigora a sua vida, caminha com você. E a gente está vivendo um momento bastante ímpar na nossa história. Nós passamos por tudo aquilo que a gente já sabe, eu não quero nem falar, não gosto nem de ficar falando de pandemia mais. Falei muito sobre isso durante o período mesmo, mas nós estamos vivendo pós-pandemia. E algo que eu tenho visto, por onde eu tenho andado e conversado com os líderes, nós estamos com alguns problemas depois do que aconteceu, principalmente dentro da cabeça. Nós temos jovens que estão com medo do futuro, porque ficaram 2 anos ali tentando sobreviver. Nós passamos 2 anos tentando apenas sobreviver, não dava para fazer muito plano para o futuro. Estava todo mundo preocupado se a gente ia viver ou ia entrar na estatística de quase 700 mil pessoas que perderam a vida nesse período. E agora que acabou, teoricamente, né, diminuiu ou ficou melhor, nós precisamos voltar a sonhar, nós precisamos voltar a colocar os nossos planos em andamento, mas muitos de nós não estão conseguindo, porque esse período esgotou completamente a nossa cabeça. Quando a gente olha para as estatísticas anteriores à pandemia, o Brasil já era o país mais ansioso do mundo. Primeiro lugar, né? Mas não dá para comemorar esse tipo de primeiro lugar. O país mais ansioso do mundo. E as estatísticas pós-pandemia dizem que isso aumentou 25%. Ou seja, nós agora somos campeões isolados nesse tipo de estatística. E a gente não pode acreditar que isso não pega na igreja. Não, isso só acontece com quem está lá fora. Nós também estamos sofrendo com isso. O que vai ser do nosso futuro? Será que a gente pode sonhar com uma vida melhor lá na frente? Ou tudo vai ser ruim daqui para frente? Ouço muita gente, não, isso é só o princípio das dores. Daqui para frente é ladeira abaixo. E muitos cristãos falam isso, né? Não, tem que estar preparado, porque agora só os fortes vão sobreviver. Eu não creio nisso, eu creio que Deus tem paz e tranquilidade para as nossas vidas. Precisamos apenas crer e avançar diante daquilo que nós temos à frente de nós. Mas comunhão fala também de uma palavra chamada empatia. Pode ser que você esteja vivendo o melhor momento da sua vida. Pode ser que aquilo que aconteceu possa ter colocado oportunidades na sua vida onde você nunca prosperou tanto como está prosperando agora. Glória a Deus por isso. Mas o que a gente precisa entender é que eu não posso julgar todo mundo pelo aquilo que eu estou vivendo nesse momento. Porque muitas vezes eu começo, não, eu estou bem, então você não pode ficar desse jeito. Passou da hora de você levantar, passou da hora de você fazer as coisas. Eu preciso ter empatia com aqueles que estão numa outra condição, numa condição diferente da minha condição nesse momento. Existem pessoas com medo com relação ao futuro, existem pessoas que estão tristes, existem pessoas que estão depressivas, pessoas que ainda não superaram o luto. E eu e você precisamos levar a luz de Cristo, entendendo que o mesmo orvalho que cai sobre as nossas cabeças, cai também sobre aqueles irmãos que estão passando por dificuldades e desafios nesse momento. Precisamos entender isso. Muitos estão esgotados mentalmente, porque passaram 2 anos ali se esforçando, trabalhando dentro de casa, tentando fazer de tudo, como nós aqui, né? Nossa família. Todo mundo dentro de casa tentando trabalhar, tentando ajudar o Joshua a ser alfabetizado. Os piores anos para você ficar online é o ano que você tem que aprender a escrever e ler. Porque não está junto com os amigos na escola. Você está com 2 adultos que já passaram por isso, né? Por mais que a gente tente ajudar, não é a mesma coisa do que está na sala de aula.
tentando fazer tudo isso ao mesmo tempo. E tentando motivar ainda. Não, está tudo bem. Tentar fazer uma brincadeira com o nosso filho para tentar fazer algo. Não, não é só uma brincadeira. Vai passar e a gente não sabia quando ia passar. Tudo isso esgota a gente mentalmente. E a gente precisa entender que está tudo bem não estar bem. Nós temos que buscar Deus, buscar os irmãos. Se você está ótimo, conheço muita gente que está maravilhosa, está de vento em popa, prosperando, sendo bênção. Ajude aqueles que não estão. Comunhão fala disso. Fala de ajudar aqueles que não estão passando pela mesma coisa que você. Mas muitas vezes eu tenho essa tendência de olhar para o mundo a partir da minha própria ótica. Se eu estou mal, todo mundo tem que estar mal. E se alguém está bem, eu falo, poxa vida, olha só. Deus não me ama, porque olha o irmão ali, ó, o irmão está voando no foguete lá, e eu estou aqui estagnado, eu estou aqui estagnada. Eu começo a olhar e criticar o que está bem. Parece que não dá para ficar feliz. Parece que me incomoda ver alguém feliz se eu não estou feliz. Não posso, eu tenho que me alegrar com o meu irmão que está bem. E o oposto também é verdade. Se eu estou bem, eu posso, poxa vida, você não pode ficar desse jeito. Levanta e anda, né? Levanta, sai dessa casa, vai viver a vida. As coisas melhoraram. Talvez ele não consiga, talvez ela não consiga nesse momento. E o que essa pessoa precisa não é de você dizendo para ela o quanto você é bom porque já superou aquilo. É ajudar aquele que está a estender a sua mão e ajudar com que ela possa levantar e caminhar diante dessa nova realidade. Então esse terceiro ponto, o orvalho que cai tanto no Hermon quanto em Sião, mostra para mim a igualdade que Deus traz para todos nós. É a mesma unção. O grande problema é que às vezes eu não percebo essa unção diária, essa pequena porção de felicidade que o Senhor coloca sobre as nossas vidas todos os dias da nossa existência. Parece que eu só percebo quando é uma grande tempestade, com raios, trovões e chuvas torrenciais que alagam, aí eu percebo, que aparece no jornal. Bairro tal, cidade tal, está debaixo d'água porque choveu demais. Ninguém noticia a garoa. Ninguém noticia o orvalho. Não dá ibope, porque é aquilo que acontece todo dia. É diário, é constante. Todo dia acontece. Por que eu vou me deslumbrar com algo cotidiano que acontece 7 dias por semana, 365 dias por ano? E a gente perde a capacidade de olhar para as pequenas coisas que Deus coloca nas nossas vidas todos os dias. A gente está tão preocupado em correr para resolver as nossas coisas, a nossa vida, que a gente começa apenas a enxergar, mas não vê mais aquilo que Deus coloca na nossa vida. Às vezes a gente faz o mesmo trajeto todos os dias, e Deus coloca uma flor ali para alegrar o seu dia, e você há muito tempo não consegue olhar os detalhes que estão no caminho que você faz entre a sua casa e o seu trabalho. Ou às vezes entre a sua casa e a sua igreja. Muitas vezes a gente sai de casa com problemas, discute em casa, briga e vem para a igreja e bota a nossa cara de crente, e aqui eu fico 1h30 feliz. Quando acaba eu saio daquela porta, o problema volta e a minha cara de não crente volta, e o problema eu volto para casa discutindo de novo. Comunhão fala de empatia. Se Deus direciona você a falar, irmão não está bem, a irmã não está bem, o Espírito Santo toca, é o orvalho, é o mesmo que toca em todos nós. Se o Espírito Santo fala, muitas vezes, não, mas é coisa da minha cabeça, eu não vou falar com a irmã no meio do culto, vou estragar a ordem do culto. Aqui a gente faz isso direto, né? Tem alguém, sente uma palavra de conhecimento, pastor, tem alguém com dor na bacia, vamos orar, pronto. É o Espírito Santo direcionando as coisas. Então, se Deus coloca sobre você alguém, ou nem precisa ser algo espiritual, a maioria das vezes está tão na cara, mas tão na cara que alguém não está bem, você não precisa de uma palavra de conhecimento do Espírito Santo. Você já está vendo. A pessoa posta alguma coisa na rede social. Sei lá, né? Que dia? 3 pontinhos, emoji triste, emoji chorando, emoji furioso. Pronto. A pessoa não está bem, porque se ela não quer explicar o que ela está passando, ela está tão desesperada que ela só quer que alguém escreva nos comentários. Poxa, amiga, o que você tem?
Pronto, é aquilo que ela precisava. Mas muitas vezes eu olho para aquilo e falo, poxa vida, quer estar com um problema? Fala logo de uma vez, ou então não fala. Aquilo pode ser fácil para a gente, mas para ela está sendo uma angústia muito grande. Procura no privado, manda uma mensagem no privado. Olha, posso orar por você? O que está acontecendo? Posso te ajudar? Se coloque à disposição dos irmãos e das irmãs em Cristo. Comunhão fala a respeito disso. Porque senão a gente vai passando, a gente se reúne como uma assembleia apenas, vamos embora e cada um vive a sua vida lá fora. Nós somos uma comunidade de filhos e filhas de Deus. Quantos creem nisso? Digam amém, pelo amor de Deus. Amém. Nós somos filhos, somos filhas, isso quer dizer que nós somos irmãos. Filhos do mesmo Pai Celestial. Isso precisa significar alguma coisa. Isso tem que valer algo. Não é apenas um discurso. Não é apenas, oi irmão, tudo bem? Quando eu não sei o nome, eu chamo de irmão para facilitar e eu não passo vergonha. Irmão, é poderoso. É um laço de sangue que nos une. Um sangue de Cristo que foi derramado na cruz. É isso que nos conecta uns aos outros. Mesmo com origens diferentes, com vidas diferentes, com criações diferentes, isso nos conecta a uma realidade poderosa em Deus. É isso que nós precisamos buscar. Nós temos que compreender esses 3 pontos da mensagem de hoje. Primeiro, todos nós nascemos no Espírito. Se estamos aqui, nós temos uma origem celestial. Somos filhos do mesmo Pai Celestial. Isso precisa significar alguma coisa. Todos nós que estamos aqui fomos ungidos pelo Espírito Santo. Então as nossas diferenças, elas não valem nada quando a unção do Senhor está sobre as nossas vidas. Quando começa a faltar o óleo, quando o óleo para de escorrer até as pedras do peitoral do sacerdote, ela começa a molhar só a barba, começa a molhar só a cabeça e começa a faltar algo no peitoral que está bem na região do coração. Nós conseguimos fazer algo relevante quando nós temos a unção sobre as nossas vidas de maneira integral. E por fim, é a unção do Espírito que revigora as nossas vidas, nos dando uma nova oportunidade de refazer aquilo que nós precisamos fazer nas nossas vidas. Isso fala muito sobre a missão da igreja. Nós estamos aqui para estabelecer o reino de Deus na terra, mas para isso nós temos que pensar nos de fora, mas também nos de dentro. Nós somos uma comunidade. Graças a Deus não tem um imperador que está nos mandando para um coliseu para sermos triturados por hipopótamos ou por gladiadores. Mas os inimigos que nós enfrentamos espirituais ainda são os mesmos. Precisamos nos unir como igreja. Existem centenas de igrejas na nossa cidade. E você está nessa igreja aqui. Existe um propósito, uma razão para isso. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você optou por estar aqui. Então faça parte dessa comunidade. Ore pelos seus irmãos. Faça diferença. Você não precisa estar em cima do púlpito para fazer diferença. Olhe nas suas redes sociais o que algum irmão está passando por algum problema. Vá atrás, converse com ele, ore com ela. Seja bênção, leve vida, leve o orvalho do Senhor para a vida daqueles que estão precisando ao seu redor. Ah, mas é só com os cristãos? Não, seus familiares que não são cristãos também passam por problemas. Não somos só nós. Seja bênção para a vida de todos aqueles que você tiver alcance, que a sua vida tocar. E isso fala de comunhão, para que nós possamos ser melhores cristãos do que nós somos hoje. Olhe para as suas redes sociais. O que você escreve aproxima as pessoas ou afasta as pessoas. Não esqueça da sua principal missão enquanto cristão, que é ser o embaixador do reino de Deus na terra. Isso fala não só com cristãos, isso fala com toda a sociedade. Com quem concorda com você e com quem discorda de você. Eles também precisam do amor de Deus. Aqueles que são cristãos, aqueles que professam outra religião, eles também precisam do amor de Deus.